a Endeavor apoia organizações de alto crescimento, né? Então, empresas que crescem aceleradamente. Hoje, no palco, tinham 4 empresas lá na abertura, né? Contabilizei, Olist, EADBox e Banks. Dessas 4 empresas, 3 empresas aqui de Curitiba são apoiadas pela Endeavor. A única que ainda não é a EADBox. E, obviamente, a gente quer que o Nilson faça parte da nossa rede. E, basicamente, o que a gente faz é conectar empresas que a gente acredita que têm um potencial para ser os próximos grandes casos de empreendedorismo do Brasil com mentores da nossa rede. Esses mentores são executivos, empreendedores de sucesso, que doam o tempo deles para ajudar a próxima geração de empreendedores. E hoje o meu propósito aqui é falar um pouquinho do que a gente chama de scale-ups, né? A gente sabe que o termo startup é bastante batido, todo mundo já conhece, mas a Endeavor acredita, a gente tem uma crença de que as pequenas e microempresas e as startups, apesar de serem um movimento muito importante, não vão ser elas que vão mudar o mercado, que vão criar valor para o Brasil. Infelizmente, quem cria valor é quem cresce. Então, a gente acredita que ser startup, ser micro e pequeno, é um estágio do negócio, ele não deve ser para sempre. Então, vocês ouviram um pouco os empreendedores no palco hoje falando das dores do crescimento. Então, é um pouco disso que eu quero passar aqui, falar um pouquinho de uma teoria cunhada pelo Reid Hoffman, do LinkedIn, que se chama Blitzscaling. Então, basicamente, iniciando o tópico, né, famílias a nações, o que todas as empresas têm em comum são empresas com 10, 15 anos, algumas um pouco mais de criação, mas são empresas bastante novas, e que todas elas foram startup em algum momento, mas todas elas foram scale-ups, ou são scale-ups até hoje. Elas continuam crescendo, continuam gerando valor, e crescendo tanto em faturamento quanto em valor de mercado. E isso só é possível porque a gente tem cada vez mais ambientes e network que possibilitam isso. Você tem maior acesso a capital, você tem maior acesso a talento, maior acesso a inovação, seja localmente ou de qualquer lugar do mundo. Então, o network é o que possibilita que a gente tenha cada vez mais empresas de alto crescimento. Isso acontece no Vale do Silício, mas também cada vez mais começa a acontecer em outros lugares do mundo. As principais empresas que mais crescem no mundo, algumas sim estão no Vale do Silício, mas você começa a ver coisas acontecendo na China, e por que não, o Brasil está nesse mapa também, né? São Paulo, Curitiba, outras cidades do interior do Paraná, se Deus quiser. Então, o que eu quero falar um pouco do termo Blitzscaling, dessa teoria, como eu falei, foi cunhado pelo Reid Hoffman, e ele traz as etapas do crescimento da empresa divididas nesse caminho. Então, você começa com uma família, que é um grupo de 5 até 10 pessoas. Você passa de família para uma tribo, então você passa a ter dezenas de funcionários. Depois disso, você vira uma vila com centenas, até virar uma cidade com milhares e uma nação com mais de 10 mil funcionários. E hoje, na palestra inicial, vocês viram diversas perguntas serem feitas com relação à cultura, gestão, contratação de pessoas, tração, crescimento. E a gente tende a acreditar que uma vez que você começa o negócio, você tem isso definido, e a partir disso você tem as suas crenças e elas continuam as mesmas durante esse caminho. Mas o mais importante é entender que cada uma dessas fases é um jogo diferente. Em cada um desses momentos, você está jogando contra players diferentes, de maneiras diferentes, com focos diferentes. E se você não pode perder do radar quais vão ser os desafios da próxima fase, mas se você não jogar o jogo que está acontecendo agora, você não sobrevive para jogar o próximo. Então, foco naquilo que é primordial para aquele momento da empresa é o mais importante. Então, eu quero focar principalmente nos 3 primeiros, família, tribo e vila, porque é o que eu imagino que as empresas de vocês, ou quem ainda não tem empresa, que sair daqui motivado para começar, vão ser as dores que vocês vão estar sofrendo. Não adianta eu falar de cidade, mais de 1000 funcionários, que eu acredito que não tem ninguém aqui. Se tiver, troca comigo, vem aqui falar, que vai saber muito mais do que eu. Então, voltando um pouquinho, né? O que são scale-ups? As scale-ups não são necessariamente empresas novas. Um censo da Endeavor fala que a idade média de uma scale-up no Brasil é mais de 20 anos.
Então, sim, tem um monte de empresa, assim como o Olist, que ficou 10 anos batendo cabeça até achar o modelo de negócio. Tem muita empresa que cresce sendo antiga no mercado, que ainda não entendeu ou não achou o product market fit ideal, e a partir daquele momento que ela encontra, ela começa a escalar, mesmo não sendo uma empresa necessariamente nova. Não são necessariamente empresas de tecnologia, a gente tem scale-ups nas indústrias, em varejo. O scale-up é um modo de encarar o status quo, é um modo de encarar o crescimento da empresa. Como você cresce mais que o seu concorrente daquele mercado. Então, quando você fala de tecnologia, óbvio que é muito mais fácil você duplicar, triplicar, quadruplicar todos os anos. Agora, quando você fala de uma indústria, é mais difícil. Mas você duplicar, porque você demanda investimento em capital e infraestrutura. Mas você pode crescer mais que seus concorrentes dentro daquela indústria. E as coisas mais importantes para se crescer um negócio, no final do dia, vai ser talento, clientes e dinheiro. E exatamente nessa ordem. Atrair os principais talentos, as pessoas mais engajadas e as melhores pessoas vão te fazer ter um produto incrível, que vai te trazer clientes e, consequentemente, vai trazer dinheiro. Seja porque você está vendendo e tendo receita, ou porque você começa a ganhar escala e atrai investimentos. Então, essa é a primeira fase, a fase do produto, a fase da família. Quando você tem entre 1 e 10 pessoas, na maioria das vezes são sócios fundadores, e aqui o foco total da companhia, ou 80% do foco da companhia, deveria ser produto e pessoas. Atrair as pessoas mais apaixonadas pelo seu negócio, que vão sonhar o sonho junto contigo, e desenvolver o produto mais incrível para atrair fãs. Nesse primeiro momento, você não quer necessariamente clientes, dezenas, milhares de clientes. Você quer fãs. Então, como foi falado também na palestra de abertura, você não deve começar pensando em escala. Você deve começar pensando localmente, como você entrega a melhor proposta de valor para o perfil de cliente que você tem. Então, é o momento de encontrar o Product Market Fit. Não sei se todos vocês sabem, mas no início, por exemplo, do Airbnb, o sócio, o fundador, ele pegou todas as listagens no Craigslist de pessoas que estavam oferecendo hospedagem. Ele visitava essas pessoas, porta a porta, batia na porta, apresentava o conceito do Airbnb, pagava fotógrafos para tirar foto das casas, porque ele entendia que com fotos melhores você teria mais pessoas ficando. E ele fez isso durante muito tempo. Até o Airbnb se encontrar no momento que ele entendeu que podia escalar, foram 5 anos. A gente que não está no ecossistema, né, não está lá, a gente nunca tinha ouvido falar de Airbnb e de repente estava em todo lugar. Por quê? Porque ele fez o serviço de casa muito bem feito. Ele encontrou o Product Market Fit, ele encontrou a proposta de valor dele muito clara e do dia para a noite ele investiu muito em crescimento. Ele começou a abranger e ganhar o mundo de uma maneira muito mais rápida. Aqui um monte de coisa que é fundamental para qualquer negócio não é tão importante nesse momento. Pensar em estratégia, o que eu vou ser daqui 10 anos, pensar em governança, em grandes dashboards, analytics. Não é o momento de olhar para isso agora. Agora você está pensando em adquirir fãs. O segundo momento, que é o momento da tribo, em que você começa a ter dezenas de funcionários, aqui é onde você começa a ganhar mercado. O teu objetivo aqui é começar a estruturar o que a gente chama de máquina de vendas. Então, como é que eu garanto que eu colocando R$1 aqui, nesse meu processo de vendas, nesse meu funil de vendas, vai me retornar X reais lá naquela boca, na boca do funil, ou X users, dependendo qual métrica que você tem para sucesso. Então, esse é o momento de você trazer pessoas especialistas na sua proposta de valor e como ganhar mercado. Aqui é onde começam a surgir os primeiros concorrentes, né? Então, o próprio Reid Hoffman fala que, nesse momento, começaram a surgir 3 empresas que eram exatamente a proposta de valor do LinkedIn. Exatamente. Só que essas empresas, o erro delas, elas não viraram o LinkedIn, porque elas começaram a focar em como é que eu entrego um produto mais robusto para o cara que está querendo contratar pessoas. E eles perceberam que o negócio que eles queriam, um social network, ele precisava de pessoas utilizando. Então, ele ainda focava muito em ter um produto incrível para o usuário. E ele sabia que, tendo usuários, no final do dia, ele ia ter as pessoas querendo contratar os usuários que estavam na plataforma dele. Então, aqui ele focou muito em ganhar mercado. Mercado, no caso do LinkedIn, eram usuários. No caso de vocês, pode ser contratos propriamente dito, revenue.
E o terceiro ponto que eu quero explorar um pouco mais a fundo é a parte da vila, em que você começa então a ter centenas de funcionários, que era mais ou menos o momento que os empreendedores de Endeavor passam, né? Aqui a gente começa a ver as principais dores do crescimento com relação à cultura, principalmente, gestão de pessoas, governança, começar a ter processos mais claros. Então aqui você começa a deixar o que foi feito até então, a forma de agir, que foi sempre muito dos doers, né? Você vai lá, põe a mão na massa e executa de qualquer jeito, muito focado em entregar o valor. E aqui você começa a ter as primeiras formas de caixinha, os primeiros processos, sem deixar a capacidade de adaptabilidade de uma startup, mas começando a processualizar algumas coisas. Você começa a trazer pessoas com mais cabeça de manager e não só do cara que vai lá e executa. Você precisa de pessoas olhando para estruturas mais especialistas, contador, financeiro, porque você começa a ser responsável por mais vidas, por um negócio maior, uma coisa mais impactante. E aqui, como eu falei, que eu vou passar um pouco mais rapidamente para poder abrir para perguntas, escutar um pouco a história de vocês, saber um pouco mais do que o negócio que vocês têm. A próxima fase, que é a fase de cidade, é aqui onde você sobe a barra em tudo. É aquele momento em que você se propõe, então, mesmo a ser o ganhador do mercado em que você está. Você começa aos poucos a ganhar novas geografias, começa a ganhar novos produtos, e o foco extremamente em montar essa máquina de talentos. Você traz 30, 50 pessoas todos os meses e você já não consegue mais passar na sua mão todas as pessoas que estão entrando na companhia. Então aqui você precisa ter processos para atrair talentos muito enquadrados com suas culturas e seus valores. E por último, cada vez mais o empreendedor passa por essa transformação de deixar de ser o gestor e passar a ser o responsável pela cultura da empresa. Então você começa a trazer governança, você tem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Então são dores em que cada vez mais o empreendedor se vê como um empreendedor e começa a ser quase que um psicólogo, né? O responsável por manter o engajamento do time e a cultura do time alinhada. Separei principalmente esses pontos. Eu sei que é bem corrido, então eu não quis me alongar muito, porque o mais importante é a troca com vocês. Então eu queria ouvir perguntas. Qual que seria o melhor momento para procurar assim, essa ajuda? Acho que a Endeavor tem 2 produtos principais que servem para timings diferentes do negócio, mas, de qualquer maneira, é fundamental entender que, da mesma forma que tem esse processo de maturidade da organização, existem organizações no ecossistema que melhor se enquadram para cada uma dessas tuas dores. A Endeavor, por ser uma organização que tem mentores do Brasil inteiro, que são executivos, empreendedores de sucesso, esses caras têm um mindset para trazer processos, governança e gestão, que não é o que tu precisa no estágio da família e, às vezes, nem no estágio da tribo. Então, a Endeavor não necessariamente atrapalharia, né, porque dicas e experiência sempre é bem-vinda, mas não é a melhor organização focada para ti. Então, tu tem organizações como incubadoras, pré-aceleradoras, que te ajudam nessa fase da ideação, de encontrar o Product Market Fit e começar a ganhar primeiros momentos de tração. Então, o que a gente fala, a Endeavor é uma organização que olha para empresas que já encontraram o seu ponto de inflexão. Que ponto de inflexão para a gente é: o Product Market Fit está muito claro, ela já entende quais são seus canais de venda e ela começou a sofrer com as dores do crescimento. Então, ela efetivamente está crescendo, já tem uma atração e agora a gente quer acelerar para que ela cresça ainda mais ou, pelo menos, não perca essa curva de crescimento.